Um home office não planejado pode levar a problemas jurídicos e não jurídicos. Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Marcelo Santana, sou advogado do Correia de Araújo, Santana e Sescom. Hoje eu quero trazer para vocês abordar alguns pontos importantes nessa implantação do home office pós-pandemia. Certo que muitas empresas estão pensando efetivamente em implantar um sistema de home office para além desse período de pós-pandemia. Isso tem levado muitas empresas à elaboração de um comitê de estudo, de planejamento, de como será a implantação desse home office. Isso é importante e todas as empresas deveriam estar também conscientizadas de que é preciso um planejamento, porque envolve muitos aspectos que pode levar a uma judicialização de alguns problemas e de impacto mesmo para a empresa. E aí nós vamos elencar alguns, e aí esses alguns pontos que nós vamos colocar agora, eles não são taxativos, podem existir outros e existem com certeza, mas nós vamos trazer alguns pontos aqui para reflexão. Então, o primeiro, como implementar um sistema de acompanhamento, de supervisão das atividades dos seus colaboradores. E aqui é um ponto interessante porque se nós olharmos para trás um pouco, a gente sabe que existiam algumas ferramentas, tecnologias de gestão de projetos. Hoje nós estamos falando na gestão das tarefas do dia a dia. E isso à distância é um aprendizado. Mas existem hoje excelentes ferramentas que podem ser implementadas, ferramentas tecnológicas. E aí tem que haver um planejamento para que essa supervisão ela vai ser baseada em quê? Em horas trabalhadas no dia, em tarefas entregues, em gestão de lista de to-do, enfim. É preciso estar bem atento e bem planejado a este ponto. Outro ponto interessante, e não menos importante, eu diria até que crucial, é com relação ao colaborador, como ele vai desempenhar suas atividades na sua casa. Nós estamos falando aí de questões, transferência de custos, né? Se por um lado pode haver uma redução de custos da empresa, com local de trabalho, com energia elétrica, com estações de trabalho, enfim, tudo aquilo lá, como é que ficará o funcionário? Porque ele precisa de uma atenção para que ele possa desempenhar as suas atividades. Aquela mesma preocupação que existia dentro da empresa com relação a como ele está colocado, se ele tem todas as ferramentas, se a internet dele é boa, se a ergonomia para ele desempenhar as atividades dele está como era na empresa. Isto pode ter uma repercussão muito grande e é preciso que ele esteja bem acomodado para desempenhar as atividades, até para que ele não desenvolva doenças, questões como LER, a desenvolvendo as suas atividades no seu ambiente de residência. Isso é importante deixar bem documentado e explorar bem este assunto, que ele tem uma dimensão muito, muito importante para a empresa. Outra questão que chama atenção nesse distanciamento que haverá, né, apesar de todas as tecnologias, é um novo ambiente de trabalho, é a questão da aderência desse colaborador à cultura e os valores da empresa. Sabemos que esse engajamento ele é buscado por todas as empresas, esse engajamento do colaborador, essa aderência à sua cultura, aos seus valores, eles precisam estar bem dimensionados nessa nova flexibilização do trabalho. E nada melhor do que planejar os treinamentos, planejar os seminários, as palestras, disseminar essa cultura de uma forma diferente, talvez mesclando aí atividades presenciais e à distância. Queremos também pensar nas questões de treinamento. Como ficará os treinamentos? Tanto os treinamentos funcionais, os treinamentos de soft skills, desenvolvimento de habilidades
não técnicas, e também dos desenvolvimentos, como esse funcionário se desenvolverá nas questões técnicas, como será esse novo formato de avaliação das competências para uma promoção, para um redirecionamento da carreira, para uma transferência. Tudo isso, nesse novo ambiente de flexibilização, ele não pode estar muito distanciado tanto dos anseios do colaborador como das expectativas da empresa. Esse é um cenário também a ser vencido. Como estar próximo trabalhando à distância. Essa é uma questão também extremamente importante. Esses são alguns fatores que a gente chama atenção. E outro ponto assim que me veio à mente agora, a questão do sigilo da informação. Nós sabemos que estamos prestes aí à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos também que o colaborador tem acesso, seja qual for a atividade dele, ele tem acesso a documentos, a informações da empresa. E aí junto com aquela questão de como está o meu colaborador trabalhando, ele está com todas as ferramentas, ele tem uma boa internet, porque não podemos chegar numa situação de que o colaborador, na eventualidade da internet dele não estar funcionando bem, ele querer transferir da rede da empresa para o computador local apenas para desenvolver atividade com uma maior agilidade, com uma maior rapidez. E a gente sabe que isso na prática ocorre. Estou transferindo, estou puxando lá aquele relatório com uma série de informações, é uma planilha grande, mas minha internet está lenta, então eu vou puxar para o meu C do computador e vou trabalhar, depois eu volto. Isso é uma operação muito, muito arriscada, muito difícil, pode comprometer dados da empresa, esses dados podem se perder, esses dados de repente não retornam, ou retornam, mas ficam no computador do colaborador, e aí pode haver uma perda daquele computador, um vazamento. Isso tem uma repercussão gigantesca, principalmente que estamos diante da implementação de uma lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que traz sanções tremendas aí para as empresas, traz sanções que vai desafiar aí os agentes de tratamento de dados dentro das empresas, e eu reputo aí como um dos grandes desafios a serem vencidos agora com a implementação, com a ampliação desse home office. É preciso estar atento, é preciso criar políticas muito claras, muito definidas, muito treinamento, e muita supervisão das ferramentas com as quais o colaborador está trabalhando. Então nós vemos aí dois grandes áreas de judicialização de temas relacionados ao home office. Nós temos a questão trabalhista, a questão do empregado estar desempenhando os mesmos cuidados que a empresa tinha com aquele funcionário dentro da empresa, ele precisa ter com aquele funcionário num ambiente à distância, no home office. Como a questão, como ele vai lidar com as informações da empresa. Então é muito importante. Ele tem que ter uma cultura de proteção do patrimônio da empresa, porque isso pode repercutir na reputação da empresa, numa sanção muito forte. Então, trabalhar com as informações da empresa é trabalhar com o patrimônio da empresa. Então eu deixo esses pontos aí para reflexão. Eles são muito importantes. Não se esgota aí a questão do trabalho remoto, do home office. Existem outras questões que virão à tona, que já estão sendo discutidas, mas esses pontos eles são muito importantes para o bom desempenho das atividades à distância. Maiores descrições aí na descrição desse vídeo. Compartilhem, coloquem aí alguns pontos que vocês acham importantes, alguns pontos não discutidos aqui nesse vídeo, para que a gente possa aí trocar uma ideia. Se vocês veem outros pontos também muito importantes, coloquem aí na descrição do vídeo. Traremos maiores informações, estamos acompanhando aí outras empresas através da imprensa,
através dos jornais especializados, através das parcerias que a gente tem com outros advogados, com outras empresas de consultoria, para trazer aqui para vocês. Eu agradeço, fiquem com a gente, compartilhem nas redes sociais, estamos à disposição. Obrigado.